Primeiro, gente, uma coisa que eu quero explicar para vocês aqui agora é essa questão de luta vocal, tá? É uma luta que acontece no teu corpo e isso acontece em alguns sistemas diferentes, tá? Como assim? Vamos entender essa questão primeiro aqui, ó, da laringe, da garganta mesmo, beleza? Nós temos na garganta um mecanismo que fecha e um mecanismo que abre, um mecanismo que trava e um mecanismo que afrouxa, um mecanismo que aduz e um mecanismo que abduz, ok? Tudo quer dizer a mesma coisa. Não sei quem de vocês faz academia, por exemplo, mas quem faz sabe que quando a gente vai malhar perna, tem um treino que fala que é cadeira adutora e tem uma outra cadeira que é a cadeira abdutora, né? Uma tu trabalha o fechamento e outra tu trabalha a abertura, beleza? Isso acontece com a nossa voz também. Em que sentido? As nossas pregas vocais, que a gente chama de TA, é o músculo TA, que significa o músculo tiroaritenoide, são dois, ok? São duas pregas vocais. Esses músculos, eles também têm o movimento de aduzir, de fechar, e o movimento de abrir, de abduzir, ok? Eles fazem esse movimento também. Agora tem uma coisa importante nesse mecanismo da prega vocal, que é o seguinte: tem pessoas que travam muito, tem uma força de fechamento muito grande, ok? E aí, Tainá? Tem uma força de fechamento muito grande. Essas pessoas tendem a ter o que a gente chama de ataque glótico. Então ela vai cantar um ah e dá esse som aqui, ó, muito brusco. Ah! Percebe que é um som que agride um pouquinho o ouvido? É um som brusco, é um som de é o que a gente chama de ataque glótico. E isso por quê? Porque a pessoa está descompensada, ela fecha com muito afinco, ela dá um golpe na prega vocal, tá? Então a força de fechamento dela tá excessiva, vem demais e dá esse som muito agressivo que a gente chama de ataque glótico, ok? Essas pessoas, esse é o primeiro ponto, essas pessoas vão sentir que se elas não aliviam isso conforme elas vão indo pro agudo, se essa pessoa trava a voz, easy, this is my land, ela começa a gritar, ela começa a ficar com essa voz meio arranhadinha, essa voz de garganta, né? Esses agudos que parecem um grunhido, né? É desconfortável, não fica encaixado, não fica bacana, nem para quem tá ouvindo, nem para a própria pessoa, tem um monte de questão. Então esse é um primeiro ponto, essa pessoa tem uma força muito grande, ela trava demais, ela dá esse ataque muito brusco, e isso faz com que a prega vocal tensione exageradamente, desnecessariamente. Inclusive esse é um ponto que a gente trabalha já na primeira e segunda semana de treinamento, por exemplo, que é esse equilíbrio de fechamento, tá? Esse é um primeiro ponto. Só que somado a isso aí, nós temos uma outra questão que acontece, porque na nossa voz tudo funciona como um sistema, ok? Então quando a gente estuda, a gente entende que quando tem esse fechamento muito forte, ou seja, a pessoa canta com a voz muito fechada, this is my last time with you. O que acontece? Automaticamente essa pessoa tem um aumento de pressão subglótica. Ela fica com muita pressão subglótica. Por quê? Porque a prega vocal é, digamos, a portinha de escape do ar. Se essa porta está aberta, tem muito escape de ar. Se essa porta está fechada, tem pouco escape de ar, certo? E se ela está muito fechada, que nem esse exemplo que eu dei agora, esse ar encontra muita resistência para sair. E isso faz com que ele fique acumulado aqui embaixo da glote, que a gente chama de pressão subglótica. Fica com muita pressão subglótica. Isso vai fazer com que essa pessoa não só cante apertadinha, mas também cante gritando. Na maioria das vezes a pessoa vai cantar gritando, tá? E isso inclusive empurra a tua laringe mais para cima. Por isso que o som também fica desse esse som arranhado, esse som meio ardido. Ok? Então percebe que é uma série de coisas que vai acontecendo, né? E esse é um ponto, inclusive, que vai te fazer ficar rouco ali na frente, por exemplo. Porque quando tu grita, tua prega vocal tem uma intensidade de vibração muito grande. Então tu acaba ressecando ela muito rápido e tal, tu tá estressando ela pra caramba também, né? Até porque tu tá dando esse ataque. Então tu tá fazendo literalmente uma prega vocal colidir uma com a outra. Então é uma bola de neve que acaba se formando, né? E tem um outro ponto ainda, mais um ponto, que é o seguinte, tá? Agora vai ser o último ponto para depois eu partir para a solução. Olha só. Quando a tua prega vocal
essa região da laringe acaba se espremendo inteira por conta de tudo isso que eu expliquei, ok? O teu ar ele não encontra escape, ele não encontra um caminho livre ou um caminho fácil para o trato vocal. O que é o trato vocal? Aqui, né? Esse caminho da boca. Pensa por enquanto assim, esse caminho da boca. O teu ar ele não encontra esse caminho de fácil acesso. Por quê? Porque tá tudo agarrado aqui, né? Tu travou demais. Isso faz com que o teu ar fique muito acumulado na região baixa da tua faringe. Faringe é o que está lá no fundo da boca, lá atrás. O teu ar ele fica muito concentrado aqui embaixo, né? Porque está tudo agarrado aqui. E isso faz com que a tua estética vocal, estética que a gente ouve da tua voz, teu timbre, ok? Fique com a estética de garganta, que é o que a gente fala. Fica com essa estética de ressonância baixa. Fica com essa estética aqui, ó, de laringofaringe, algo agarradinho, som de garganta, entende? Tá? Então a gente tem 3 questões aqui. Temos a questão de fonte, prega vocal, laringe. Temos a questão de respiração, que é a pressão subglótica, né? O fluxo de ar que não tem, fica tudo agarrado e tudo aqui nessa região da garganta mesmo. E temos a questão de ressonância, que por conta de tudo tá preso aqui, tudo tá embolado aqui, a tua voz fica com essa estética. Se tu conseguisse abrir isso aqui e o ar passar, tu ficaria com outra estética, tu ficaria com outra ressonância, porque teu ar tá batendo em outro lugar. E onde bate o teu ar, onde tu direciona o teu ar, é onde tu vai ter aquela estética. Então a pessoa que direciona o ar muito pro nariz vai ter uma voz nasal. A pessoa que direciona o ar muito pro palato vai ter uma voz mais palatal. Entende? Se a pessoa trava tudo na garganta, o ar tá acumulado na garganta, ela tem uma voz de garganta. Uma voz presa, uma voz apertada. Deu pra entender a minha explicação? E aí, cantor, e aí, cantora, tá curtindo esse conteúdo? Ele tá sendo útil pra ti? Tá tirando as dúvidas que tu tem aí na hora de cantar? Se tu quiser que eu te ajude mais ainda, eu te convido a acompanhar as lives que acontecem no Instagram todo sábado, beleza? Isso aqui é só um pedacinho do conteúdo que eu te entrego lá ao vivo. Então acompanha. Pra tu acompanhar meu perfil é só clicar no link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo e começar a acompanhar por lá, beleza? Te vejo nas lives, te espero lá.